Prezados irmãos e irmãs, a paz esteja conosco. Eu sou a Cecília. A nossa reflexão de hoje será sobre o amor. Começaremos com uma importante pergunta de O Livro dos Espíritos, que é o número 1, o primeiro livro da codificação da doutrina espírita, e com a menor resposta dada pelos espíritos superiores a Kardec, que é a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Jesus pregou e exemplificou o amor o tempo todo, das formas mais variadas, no período de 3 anos, onde ele trouxe a doutrina dele. João, o apóstolo quem escreveu, além do Evangelho de João, mais 3 livros dentro da Bíblia, João, no capítulo 15, versículo 12, transcreve uma importante orientação de Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, este é o mandamento de Jesus e essa é a orientação. E foi isso que ele passou nesses 3 anos, nos ensinando a fazer de 3 formas principais, através de suas palavras amorosas, mansas, mas firmes, cheias de autoridade moral, através de histórias, que eram as parábolas, histórias simples do entendimento do povo, que tinha pouco desenvolvimento intelectual, e através dos exemplos incríveis sobre o que falava, das curas que fazia. Então o povo, os discípulos, passaram esses 3 anos vendo ao vivo e a cores a pregação do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, que, para quem não conhece, é um livro onde analisa os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, de uma maneira organizada, por assuntos, reunindo os evangelhos, os 4 evangelhos com os assuntos semelhantes, e à luz da doutrina espírita. No Evangelho, capítulo 17, que fala sobre a perfeição moral, no item Os Bons Espíritas, um item pequenininho que eu vou ler, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita às pessoas a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, é esse Evangelho segundo o Espiritismo, é este livro que nos ajuda a entender tudo que Jesus nos ensinou sobre as virtudes que formam o amor. Onde aplicamos no dia a dia o amor? Nós temos que exemplificar o amor de Jesus, é difícil a beça. Onde aplicamos? Na família, no amor aos filhos, ao amor aos cônjuges, aos pais, aos irmãos, a todos. O amor na sociedade, o amor a quem tem inimigo, aos inimigos encarnados e também aos desencarnados que nos trazem, nós, seres humanos, que nos trazem muito sofrimento, aos desencarnados e sofredores de toda a ordem, encarnados e desencarnados, aos animais e à natureza. Agora, o que é amar? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala sobre o amor, o capítulo inteiro, tem um trecho que eu gosto muito e que vamos ler. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós,
filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Lembrando que todos somos espíritos imortais e o objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento moral e intelectual. E que todos seremos perfeitos um dia, nunca podemos nos esquecer disso. Na instrução dos Espíritos, no capítulo 11 ainda, no item 8, eu falo os itens que é para nós que estamos ouvindo e irmos lá estudar. É um trecho lindo esse, vamos ler um pedacinho. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao cerco. Na pergunta 893 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Mais adiante, na pergunta 893, na pergunta 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para este efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras virtudes. Agora, nós perguntamos, caridade, se nós perguntarmos para várias pessoas,
eles vão dar definições diferentes de caridade, de acordo com o entendimento e o progresso moral de cada um, claro. Mas nós temos que saber o que é caridade com o nosso modelo e guia, que é Jesus. Caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Isto é caridade. Agora vamos analisar o amor nos mundos superiores, não é? Porque a Terra está passando para um planeta de regeneração. Também no capítulo 11, nós retiramos alguns pedacinhos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Esse é o final de uma mensagem de Lázaro em Paris, 1862. E continua neste capítulo. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas, filhas do amor. Encerraremos a nossa reflexão com uma conclamação de Emmanuel. Ergue-te cada manhã para servir e deixa que teu coração compreenda e ampare, reconforte e auxilie. Perceberás desse modo que o Senhor te chamou como és, com o que tens, onde te encontras e como te encontras, para seres uma bênção entre ele e os outros, traço de união entre a terra e os céus. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.